mensageiro oficial dessa noite, para nos trazer a palavra, para nos trazer o que Deus tem colocado ao seu coração. O irmão Aparecido é presbítero da nossa igreja, um homem de Deus, um servo do Senhor Jesus, e nós convidamos ele aqui para estar conosco nessa noite, e assim ele vai nos transmitir algo da parte de Deus, para vir nos abençoar, para nós sejamos tocados. A paz do Senhor, presbítero Aparecido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para os ouvintes dessa noite. Amém. Louvado seja Deus. Foi muito maravilhoso nesta noite. Louvado seja Deus que o nosso irmão apresentou aqui. Louvado a palavra, falou da palavra de Deus. E os louvores que foi louvado nesta noite. É tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Nesta noite nós estamos intuito de falar da grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu creio que nesta noite você que está ouvindo, eu não sei a sua situação, o seu problema, mas o nosso Deus que está aqui nesta noite conosco, Ele não está nos revelando, louvado seja Deus, não sei o seu problema, mas eu creio que nesta noite, através desta palavra que eu vou ler aqui nesta noite, e vou explanar alguns versículos. E aqui que está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Louvado seja Deus. Você que tem uma Bíblia, louvado seja Deus, pode ser uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, louvado seja Deus, você pode acompanhar nesta noite esta palavra. Fala do profeta Elias, o profeta, um homem de Deus, que ele fez a obra do Senhor. Louvado seja Deus ali em Israel. E essa palavra ficou para os nossos corações nesta noite. Eu vou ler aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. E sucedeu, pois, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos do profeta que estava em Betel saíram a Eliseu. E lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse também: eu bem sei, calai-vos. Elias lhe disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu. Eles disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse também: eu bem sei, calai-vos. Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe. Pararam de frente a ele. Ambos pararam junto ao Jordão. Louvado seja Deus. Então nós vemos que essa palavra fala sobre o profeta Elias e o profeta Eliseu. Louvado seja Deus. É um profeta que foi enviado para profetizar sobre o povo de Israel, sobre o povo daqueles tempos que estava em calamidade, um povo que ele tinha o privilégio de ouvir a voz do Senhor. E nós vemos que esse profeta Elias, ele foi um homem enviado pelo Senhor. Ele foi um homem que ele encarou o rei Acabe, o rei
que dominava sobre Israel naquele momento. E nós vemos que o profeta Elias, ele profetizava, mas o rei Acabe, ele fazia tudo ao contrário da palavra de Deus. E um certo tempo, Deus se cansou daquele momento do rei Acabe e falou para Eliseu, fala para Obadias ir até o rei Acabe e disse para ele, fala para ele que 3 anos e 6 meses não haverá chuva sobre a terra. E diz a palavra de Deus que ali aquele homem foi até o rei e disse, o profeta Elias disse que 3 anos não haverá mais chuva sobre a terra, vai haver uma sequidão. Louvado seja Deus. E nós tiramos para os dias de hoje o que nós temos passado esse momento de epidemias. Nós temos passado coisas difíceis. Muita gente não conseguiu vencer esse obstáculo. Muita gente não conseguiu sobreviver a essa calamidade. Mas nós louvamos a Deus que nesta noite estamos aqui ministrando a palavra, porque o Senhor prove a nós dar esta oportunidade. Então nós vemos que o rei Acabe estava ali, tudo sossegado, tinha tudo abundância, mas foi passando-se os tempos. Deus disse para o profeta Elias, profeta, desce até o ribeiro de Querite e fique por lá, fica lá escondido, tome água ali do ribeiro, que eu enviarei, louvado, uma ave do céu, que muitos não dão valor, louvado seja Deus, para que sustente. E o que ele enviou? Um corvo. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que é um corvo, que é uma espécie de ave, que levava carne cedo e à noite para Elias. E ele bebia do ribeiro. E diz a palavra que foi passando-se os tempos. Foi passando-se os tempos e foi passando. Se cumpriu os 3 anos e 6 meses. Veio aquela grande sequidão sobre Israel, sobre ali o reinado de Acabe. Ele saiu, pegou o seu povoado, os seus grandes, vamos procurar algum alimento para os nossos animais, vamos ver que não achamos água. Aí diz a Bíblia Sagrada que Deus falou para Elias, desce para Querite, desce lá para lá, louvado, e lá que eu enviarei uma mulher que o sustente. Diz que ele chegou lá no lugar e a mulher estava catando um graveto. A Bíblia está na Bíblia. Estava catando um graveto para preparar uma comida para ela e seu filho comer aquela comida, porque a sequidão estava devastando ali Israel. E diz a Bíblia Sagrada que ele chegou até aquela mulher e disse para ela, que tem? Ela falou, vou catar uns gravetinhos aqui, vou preparar um bolo para mim, e eu e meu filho vão comer, e nós vamos esperar o que vai acontecer. Muitas vezes nesta noite, você está com a sua vida numa sequidão. Você está com a sua vida, louvado, pensando você fazer alguma coisa para a sua vida. Você tirar a sua vida. Muitas vezes você está doente, você está numa depressão. E nesta noite o mesmo Deus que falou com o profeta Elias, ele está falando através dessa palavra com você. Glória a Deus. Deus está falando com essa palavra com você. Ainda que o Querite secou, ainda que aquela, louvado seja Deus, ainda que está aquela sequidão na sua vida, mas nesta noite, o profeta Jesus Cristo, o Espírito Santo, está chegando até você, e está dizendo para você, ele vai mudar a tua vida. Glória a Deus. E agora está saindo o profeta. O profeta encontrou com aquela mulher, diz a palavra. E o que ele disse? Prepare primeiro um bolo para mim. E ela disse assim, eu tenho só isto, aí eu vou comer com meu filho? Não tem. Aí ele disse para ela, faça primeiro para mim.
que a farinha da panela não vai faltar, e nem louvado seja Aleluia. Deus. Não vai faltar a farinha na panela. E diz que ela preparou, como o profeta disse, e nunca mais faltou aquela farinha na panela. Louvado seja Deus. Eu não sei em que situação você está encontrando. Muitas vezes você acorda pela manhã, não tem um pó de café para fazer um café, que a situação é difícil. Você não tem, mas nesta noite, se você crê no Deus da Bíblia, não sou eu sou homem, sou falho, mas o Deus da Bíblia pode prover para a sua vida nesta noite. Aleluia. Deus pode prover na sua vida. Então nós vemos que o profeta Elias, ele foi e aquela mulher proveu, nunca mais faltou. E diz a palavra que quando ele apresentou-se diante de Obadias, foi ao encontro de Acabe. E Obadias, aí vamos procurar o profeta Elias. E diz a Bíblia que ele se encontraram, Obadias encontrou com o profeta Elias. E ele disse para Acabe, vai lá, fala para Acabe que vai chover. Olha que maravilha. Então nós vemos que Deus tem uma providência. Aleluia. Vai chover. Vai vir uma abundância de chuva sobre Israel. E nesta noite, através dessa palavra que eu disse, muitas vezes a sequidão na sua vida está devastada. Mas nesta noite o Espírito Santo manda falar através dessa palavra que vai chover na sua vida. Deus quer mudar a tua história. A sua história está, muitas vezes, está travada. Mas nesta noite Deus quer mudar a sua história. Louvado seja Deus. Então nós vemos que o profeta Elias abençoou aquela mulher. Deus quer te abençoar nesta noite. Aleluia. Deus quer te abençoar. E nós vemos que essa palavra, ele foi e apresentou até Obadias. E Obadias foi até Acabe e disse, mas se eu for falar que você está vivo, Acabe vai mandar te matar. Louvado seja Deus. Deus, quando a pessoa está, Deus está na vida da pessoa, o inimigo não vai tentar tirar a sua vida, mas Deus vai te livrar. Aleluia. Deus vai te guardar. Então nós vemos que o profeta Elias estava revestido do poder de Deus, porque Deus mandou ele se apresentar diante do rei Acabe. E disse que o rei Acabe disse, ele teve a ousadia de falar para o rei Acabe, tu és um perturbador de Israel. Louvado seja Deus. Nós vemos que o rei Acabe falou para Elias que ele era um perturbador. Falou, o perturbador de Israel é você. Por quê? O rei Acabe não tinha mais a presença de Deus. E através dessa palavra aqui nós vemos que Elias estava perto de Deus tomar Elias para si. E nós vemos que ali quando Acabe era casado com Jezabel, a profetisa de Baal, ela era casada com Acabe. E ela disse, ainda vou pegar esse profeta, vou degolar ele. E o que ele fez, a Bíblia diz que ele correu caminho de um dia para o deserto. Caminho de um dia. Ele correu, foi embora para o deserto. Por quê? Muitas vezes a situação nos aperta. Muitas vezes a situação está até apertando tanto. Louvado seja Deus. Que você está desanimada. Você está de cabisbaixa, não tem mais jeito para mim. Muitas vezes você disse, não tem mais jeito para a minha vida. Mas nesta noite, o Deus do profeta Elias está te mandando dizer, ele tem jeito para a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, a sua história. Muitas vezes você que está aí, louvado seja Deus, pensando até tirar a tua vida. Você que está aí na bebida, você que está aí muitas vezes ali massacrada, Deus quer te livrar. O mesmo Deus que falou com o profeta Elias,
Ele está falando na sua vida hoje. Ele quer mudar a tua história. Acabe não deu a mínima para a palavra de Deus, mas Deus usava o profeta Elias para profetizar. Deus usava o profeta Elias para profetizar. E ele disse, ele tinha um servo com ele, ele foi até o Monte Carmelo orar. Ele correu, que aí Jezabel queria degolar o seu pescoço. E ele foi caminho de um dia para o deserto. Quem que serviu Elias no deserto? Estava ali cansado, deitou-se debaixo de um zimbro. O zimbro é do deserto, é uma árvore que é lá no deserto. Ele deitou ali desanimado, cansado, falou: não, eu profetizei tanto no nome do Senhor e hoje a mulher de Acabe quer cortar meu pescoço. Aí que ele fez? Deus pegou, põe uma botija de água e um pão sobre a sua cabeceira e disse: desperta, desperta, Elias, porque é muito longa a tua caminhada. Aleluia. E ele comeu aquela comida e tomou aquela água e tornou a dormir. E o anjo tornou a despertar. Nesta noite Deus está despertando através da tua vida. Muitas vezes você até acompanhou uma trajetória no Evangelho, falando, conhecendo, mas nesta noite você está desanimada. Nesta noite Deus quer te levantar, porque a palavra de Deus é vida. Aleluia. A palavra de Deus transforma, louvado seja Deus, o pecador. Porque outrora eu era pecador, hoje eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Não que eu não sou pecador, eu continuo. Mas nesta noite eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Todas as coisas que eu vou fazer, eu penso antes de fazer. Porque eu sei que eu sou um servo do Senhor. Louvado seja Deus. Então Elias estava ali desanimado, mas Deus disse: come essa comida, caminha mais 40 dias e 40 noites e vai para Horebe. Vai lá para Betel, porque eu tenho muitas coisas para dizer. E diz a Bíblia que ali na caminhada dele, ele consagrou. Deus falou assim: você vai consagrar um profeta no seu lugar, consagra um sacerdote e mais um rei. Louvado seja Deus. 3 pessoas Deus mandou ele consagrar. Ele foi e fez conforme a palavra de Deus. E nós vemos aqui que o profeta Eliseu estava arando terra. A simplicidade, a palavra de Deus é simples, é maravilhosa. Eliseu estava na lavoura, estava preparando uma terra. Antigamente usava-se o boi para lavrar a terra. Hoje usa o trator e muitos mais maquinários. Mas nesta noite Deus estava falando que Eliseu estava lavrando a terra. Estava na última junta de boi. Louvado seja Deus da Bíblia, porque ele estava na última junta. Tinha mais gente. E ali Deus falou para Elias: vai lá e joga a sua capa sobre a costa de Eliseu, porque ele vai ser um profeta no meu lugar. Aleluia. No seu lugar. Porque eu vou tomar você para mim. Então nós vemos a palavra de Deus como era a realidade. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui no Velho Testamento Deus querendo um povo para ele. Ele foi de todas as formas. Ele pegou ali Moisés para tirar o povo do Egito. O povo caminhou 40 anos no deserto. Usou Moisés. Depois de Moisés, Deus usou a Josué, né? Deus usou o líder Josué, que liderou o povo. Deus falou através de juízes. Deus usou homens, guerreiros. Mas nesta noite, nós estamos aqui através dessa palavra. Através dessa palavra sobre o profeta Elias. Nós podemos nesta noite ministrar a continuidade que o povo, Deus usou através dos seus profetas. Mas nós vemos que o povo não obedeceu. Aí ele enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo.
Ele ali reinou por 33 anos. Ali nasceu-se de uma virgem, Maria. E ali nós vemos que 33 anos ele ficou em Israel. O seu ministério terreno começou dos 30 ao 33. E nós vemos que 3 anos Jesus pregou ali, fez os seus discípulos, 12 discípulos. E nós vemos que o seu ministério, Jesus, foi só na base do milagre, falando que Deus pode operar. Ele queria salvar a humanidade. E até hoje, ele está, essa palavra gloriosa sobre Jesus, está nesta noite, falando na sua vida, que ele quer te salvar, ele quer te remir, ele quer te purificar. Louvado seja Deus, porque nós vemos que Jesus, ele, o seu ministério terreno, foi ali falando do amor do seu Pai. Falando que Deus era maravilhoso, que Deus podia fazer algo. E nós vemos aqui pela palavra, que tudo que Deus fez foi bem feito e continua fazendo. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele quer mudar a tua história nesta noite. Através desta palavra, nós vemos que Eliseu, para obter a sua unção, ele ficou aos pés de Elias, ficou ali, falando. Elias falava para ele: eu vou até Jericó, ele ia junto. Vou até Betel, ele ia junto. Ele não largava do pé de Elias, porque ele queria receber a sua bênção. Você que está muitas vezes nesta noite desanimado, até parado de frequentar a caminhada do Senhor Jesus, nesta noite Deus está te mandando dizer que Ele quer que você continue a volte para os caminhos do Senhor, venha servir a este Deus maravilhoso, porque o mesmo Deus que concedeu a benção para Eliseu, Ele quer conceder a benção na sua vida nesta noite. Ele quer conceder aquela benção que você tanto espera. Muitas vezes você está desanimado, porque você não recebeu aquela benção. Ah, Senhor, eu preciso daquela benção, eu preciso daquela vitória. Louvado seja Deus, não sei se é material ou espiritual, mas nesta noite Deus está te mandando dizer: não larga da presença de Deus. Não larga, continua insistindo, porque Deus tem uma benção e uma vitória na sua vida. Nós vemos que ali, quando Elias dizia: vou para tal lugar, Eliseu estava firme, porque ele sabia que o Senhor ia levar Elias num redemoinho ao céu. Ele falou: não, eu vou ficar firme. E os profetas diziam: sabe que o teu Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. Ele disse: calai, já sei, porque Deus já tinha ungido ele como profeta. Deus já tinha ungido ele como profeta. Muitas vezes você está passando dificuldade, mas Deus outrora avisou você. E nesta noite Deus está mandando falar para você. Ele está continuando confirmando aquela bênção na sua vida. Aleluia. Ele está mandando você sair por esses caminhos tortuosos. Esse caminho que você muitas vezes, eu vou lá, não tem nada, eu vou passear um pouquinho. Mas louvado seja Deus, muitas vezes você está passeando por caminho que Deus não se agrada. Assim, Eliseu ficava aos pés do profeta Elias. Ele concedeu a bênção. Quando Elias foi levado num redemoinho ao céu, numa carruagem de fogo, louvado, ele viu. E aí ele concebeu, ele pediu porção dobrada do espírito de Elias. E Elias disse: se você ver eu ser tomado numa carruagem, eu vou, louvado, Deus vai conceder a bênção na sua vida. E ele viu, quando o carro de fogo passou e tomou Elias foi assunto ao céu, está escrito na Bíblia. E quando ele chegou lá, ele viu que a capa de Elias caiu. Ele correu logo e já pegou a bênção. Ele pegou a sua vitória. Louvado, muitas vezes a vitória está pertinho de você. Você está distanciando a sua bênção. Louvado seja Deus. E ali ele pegou a capa de Elias.
Quando eles foram para lá, Elias abriu o Jordão. Quando ele voltou para cá, ele conseguiu abrir o Jordão, porque ele estava com a capa dele, ele estava com a bênção na mão, ele estava com a sua vitória na mão. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós distanciamos da nossa vitória. E nesta noite Deus manda te dizer, louvado que você que está ouvindo essa palavra, a sua bênção está diante de você. Abraça a sua vitória. Abraça a sua bênção. Não deixe ela sair por nada. Porque Eliseu ficou firme junto com Elias. Louvado seja Deus. E nós vemos que quando Eliseu começou a caminhar como profeta, Eliseu, ele enfrentava todas as dificuldades. Louvado, ele abençoava. A Bíblia diz que ele abençoou a viúva. Ele abençoou os reis. Porque ele tinha a bênção do Senhor Jesus. Elias, a Bíblia diz que Elias, na caminhada dele, fez 7. Deus usou ele para fazer 7 milagres. E Eliseu fez 14. Como 14? O último milagre de Eliseu foi quando ele estava deitado na sua cova. Puseram-se um soldado lá e o soldado ressuscitou. Louvado, aquilo que Deus tem para você, para a minha vida, é grande, não é pequeno. É só você depositar aos pés do Senhor Jesus. Porque a sua vitória está bem perto de você. Muitas vezes nós que distanciamos da bênção. Louvado seja Deus. E nós vemos que o único rei que era abençoado, a Bíblia diz, o rei Davi. Davi era abençoado porque ele era humilde. Ele reconhecia que ele errava. Louvado seja Deus. E nesta noite, essa palavra gloriosa que Deus tem para o seu coração, para o nosso coração. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. 21h24. Irmã Aparecida, ela é tão interessante que ela abrange muitos campos, mas um ponto me chama a atenção. Quando Eliseu pediu para ele que queria a porção dobrada, ele falou assim, ó, na hora que eu for, onde eu for, você tem que ir, o que acontecer você tem que ver, né? E a Bíblia aqui relata que veio um roda-moinho, né? E a Bíblia fala que Elias subiu na carruagem de fogo, né? Então interessante, né? Ele falou assim, ó, quando minha capa cair, você tem que pegar, senão vai perder a bênção. Mas naquele momento ali, ó que interessante como é que Deus prova, né, a gente, né? Tinha um propósito ali e ele tinha que estar firmado naquele foco ali, né? Então Deus criou uma situação ali, Deus criou um redemoinho, aquela carruagem de fogo, aquele mover todinho não chamou atenção, ele queria olhar a capa. A capa caiu, ele pegou a capa ali. Ele tinha o roda-moinho fazendo aquele estradalhaço todo, aquela carruagem de fogo. Mas ele focou o quê? Em Elias. Você estava vendo Elias. Na hora que Elias subiu, a capa caiu, ele, opa, aqui minha bênção. Assim nós temos que estar assim também atento para que nós possamos ser abençoados no nome do Senhor Jesus. E aqui nós vamos finalizando o nosso trabalho. Vamos finalizar. Aqui temos o louvor de início. Você coloca igual para finalizar, o primeiro. Agora a gente pode tocar. Nós vamos finalizar o trabalho agora. Nós agradecemos a todos os ouvintes. E o Senhor Jesus abençoa cada um de vocês. Que multiplica a necessidade de cada um de vocês. E quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente para trazer a palavra do Senhor para vocês. Com pedidos de louvores, pedidos de oração. Assim também nós apresentamos as pessoas que precisam de oração. E na quinta-feira que vem, em nome do Senhor Jesus, nós estaremos aqui. Nós vamos trazer uma outra pessoa para trazer a palavra oficial. E assim nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus e sermos abençoados junto com cada um de vocês. Que o Senhor Jesus guarde, livre e proteja cada um de vocês. E até quinta-feira, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus.